Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao versículo de número 13. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Vai ser o texto que nós vamos basear a nossa mensagem e ao mesmo tempo servirá de leitura devocional também nesta noite. Mateus 25, versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nesta noite nós vamos extrair algumas lições para as nossas vidas nesta parábola aqui que foi ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a nossa mensagem de hoje tem como título o seguinte: A volta do Senhor Jesus para o cristão. A volta do Senhor Jesus para o cristão. Esta parábola das 10 virgens adverte-nos quanto à expectativa da vinda de Cristo e a necessidade de vigilância por parte dos crentes. Quando o momento, podemos dizer assim, do arrebatamento chegar, serão revelados os verdadeiros cristãos. E isto é algo muito importante e deve nos trazer o quê? Alegria para as nossas vidas. Quando o momento do arrebatamento chegar, serão revelados os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que mantiveram uma fé inabalável na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, cabe a todos nós estarmos vigilantes. Por isso que o versículo 13, o último versículo narrado por Jesus desta parábola, ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E nesta noite eu quero pelo menos extrair 3 lições que creio que é de grande valia para as nossas almas. E nós aplicarmos esta parábola ensinada por Jesus aos nossos corações e à nossa vida no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, eu quero mostrar o seguinte: as exigências para a espera pelo Senhor.
as exigências para a espera pelo Senhor. Em segundo lugar, como será o encontro com o Senhor? E em terceiro lugar, o grupo dos reprovados pelo Senhor. Ou seja, em primeiro lugar, nós veremos nesta parábola as exigências para a espera do Senhor. Segundo, como será o encontro com o Senhor? E terceiro, o grupo dos reprovados pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, nós veremos as exigências para a espera pelo Senhor. Está aí no versículo 1 ao versículo 5, quando nós desenvolvemos essa primeira lição, nós vamos ler alguns versículos aí, do versículo 1 ao versículo 5 desta parábola aqui de Mateus 25. Amados irmãos, assim como a mulher grávida espera com expectativa a chegada do seu filho, atentando para todos os detalhes, a fim de não ser surpreendida no momento, da mesma forma, o cristão vigilante aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, sabendo que ela se dará no momento em que ele não imagina. Então, amados irmãos e amadas irmãs, devemos, amados irmãos, amadas irmãs, viver com essa espera diariamente, com essa expectativa, ou seja, a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós. Essa deve ser a das maiores aspirações da nossa vida como cristãos. Nós devemos viver nessa expectativa, a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para nos resgatar lá das correntes do pecado. Então, vamos ver quais são as exigências para a espera pelo Senhor. Em primeiro lugar, o versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, em primeiro lugar, exige determinação. A primeira exigência para esperarmos pelo Senhor exige de nós determinação. O texto diz que as 10 virgens, até aqui, estavam centradas nos seus objetivos. Elas saíram ao encontro do noivo. Nós sabemos aqui que o noivo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, o reino de Deus é constituído de pessoas determinadas e que sabem o que querem. São servos e servas que lançaram a mão no arado e não estão olhando mais para trás. Cristãos que estão com os olhos fixos em Jesus, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando tão somente para o autor e consumador da nossa fé. E como diz o apóstolo Paulo, todos aqueles que prosseguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. O cristão vigilante, ele sabe o que está esperando e conhece as promessas nas Escrituras sobre este evento. Por isso, a primeira exigência para a espera pelo Senhor exige de nós determinação. Foi isto que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça.
como já disse o pastor Armando, saudosa memória, ele disse o seguinte certa vez: o cristão tem que estar com os pés fixados na terra, a Bíblia debaixo do braço e os olhos fixos nos céus. Tem que caminhar, tem que haver determinação. Tudo quanto chegar à mão dele para fazer para o Senhor, ele tem que fazer. Firmado, sabendo que o Senhor está diante dele, caminhando, guiando ele, até um dia chegar à mansão celestial. Então, com os pés no chão, com a Bíblia debaixo do braço e os olhos fixos lá nos céus. Então, a primeira exigência para a espera pelo Senhor exige de nós o quê? Determinação. Mas também, em segundo lugar, não só determinação, exige também prudência. A segunda exigência que a parábola nos ensina exige de nós também prudência. O texto diz que as 10 virgens determinadas, apenas 5 eram prudentes. Estas, todas elas, juntamente com suas lâmpadas, levaram também azeite, símbolo do Espírito Santo, e isto de reserva em suas vasilhas. Eram cheias do Espírito Santo, e não somente simpatizantes do Evangelho. Então, amados irmãos, esse texto nos mostra e nos traz uma grande lição. Das 10 virgens, apenas 5 eram prudentes. As outras 5, imprudentes. Elas levaram, as lâmpadas já estavam cheias com azeite, e ainda também levaram azeite de sobra, ou seja, símbolo do Espírito Santo. De reserva ainda o quê? Levaram nas vasilhas. Isso, amados irmãos, nos ensina que cada vez mais nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Não apenas cheio, mas transbordando com o Espírito Santo. Paulo diz isso para nós cada vez mais nos enchermos do Espírito Santo. Deixarmos Deus encher-nos com a sua palavra, para que vivamos mais em santidade, em amor, em verdade. Amados irmãos, aquelas 5 virgens aqui da parábola mostra prudência. E podemos ver nos nossos dias muitos cristãos que até dizem que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, mas estão brincando de ser cristãos e continuam irreverentes com a obra de Deus, não se importando de cada vez mais deixar o quê? Ser enchido pelo Espírito Santo, pelos meios da graça que Deus deixou para o seu povo aqui na terra. Assim, amados irmãos, como aquelas virgens imprudentes, há muitos que são imprudentes, nem estão cheios do Espírito, e não o que? Tem nada de reserva. O versículo 3 nos mostra: as nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só, foram se encontrar com o noivo sem levar azeite. Símbolo de quê? Do Espírito Santo. A prudência deve nos levar a agir com diligência, estarmos sempre atentos, orando com fervor, com devoção, e vivendo uma vida de piedade diante de Deus e diante dos homens. Então, a segunda exigência para a espera pelo Senhor exige determinação.
exige de nós prudência. Mas terceiro e último, a terceira e última exigência aqui da parábola está no versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Exige também de nós constante vigilância. O texto diz que tardando o esposo, foram tomadas de sono e adormeceram. A vigilância não exige que fiquemos acordados fisicamente o tempo todo. Podemos manter o espírito vigilante, mesmo enquanto nós estamos o quê? Dormindo fisicamente. Na parábola aqui mostrada, amados irmãos, todas as moças aqui, elas estavam o quê? Dormindo. Mas no primeiro sinal, elas despertaram. Até aqui neste ponto, não houve distinção entre elas. O problema só veio à tona quando tiveram de preparar as suas lâmpadas, pois as loucas não tinham azeite. E isso foi que fez o quê? A diferença. Todas elas estavam dormindo. Mas, enquanto elas estavam dormindo, veio o primeiro sinal, todas elas despertaram. Até este ponto, não houve distinção entre elas. O problema só veio à tona quando tiveram de que preparar as suas lâmpadas. Mas as imprudentes não tinham azeite. E isto fez toda a diferença. Amados irmãos, amadas irmãs, nós devemos estar sempre preparados. Devemos estar sempre cheios do Espírito Santo. Mesmo em meio a tantas tribulações, mesmo em meio a tantas dificuldades que tentam sufocar a nossa maior esperança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos estar preparados. A qualquer momento, diz as Escrituras, seremos despertados pelo som das trombetas para nos encontrarmos com o Senhor lá nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. A qualquer momento, nós seremos despertados pelo som das trombetas para nos encontrarmos com o Senhor lá nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Assim como Jesus contou na parábola aqui dessas 10 virgens, quando houve o sinal que o noivo chegou, todas elas se despertaram. A grande diferença foi quando o quê? Foram pegar as lâmpadas, 5 delas se prepararam. E 5 não se importaram, não se prepararam, ou não estavam preparadas para o encontro com o noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, as exigências para a espera pelo Senhor exigem de nós determinação. Temos que estar centrados nesses objetivos. Temos que caminhar com essa maior aspiração que deve estar no nosso coração, é nos encontrarmos com o noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também exige de nós prudência. Temos que estar preparados. Muitos irão se preparar quando o noivo chegar, mas vai ser tarde demais, como nós veremos a seguir. Mas temos que ser prudentes e não imprudentes. E devemos estar em constante vigilância, dia e noite, seja dormindo, seja acordado. Porque a Bíblia diz, a qualquer momento seremos despertados pelo som das trombetas para encontrarmos o Senhor nos ares. Aí eu pergunto, amados irmãos, será que estamos aplicando essas exigências para esperarmos o Senhor
e nos encontrarmos com Ele? Será que somos pessoas determinadas? Há uma determinação mesmo na minha vida ou na sua vida? Será que o meu maior objetivo aqui é estar o quê? Com esta determinação no meu coração, a maior aspiração que eu tenho na minha vida é um dia me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Será que estamos sendo prudentes mesmo? Será que estamos em constante vigilância? Essas são as 3 exigências para a espera pelo Senhor, que esta parábola nos ensina primeiramente. Mas também, nesta parábola, há uma segunda lição, que é: como será o encontro com o Senhor? Como será o encontro com o Senhor? O encontro com o Senhor Jesus Cristo é o evento mais glorioso que acontecerá na história da humanidade. Infelizmente, não trará benefícios para todos, pois somente os que estiverem preparados é que gozarão deste grande privilégio. O encontro com o Senhor Jesus Cristo, este é o evento mais glorioso que acontecerá na história da humanidade. Mas, infelizmente, não trará benefícios para todos, pois somente os que estiverem preparados é que gozarão deste privilégio. Então, como será o encontro com o Senhor, segundo esta parábola que foi ensinada aqui por Jesus? Primeiro, versículo 5, a parte A. E tardando o noivo. Ou seja, será um momento inesperado. E tardando o noivo. A vinda do Senhor Jesus parece, segundo o entendimento humano, demorada demais. É isso que muitos dizem ou não? Né? Pedro escreveu também isso em uma das suas cartas. Sempre dizem que ele voltará, ele está voltando, mas nunca acontecerá. Parece demorada. E tardando o esposo. A vinda de Jesus parece, segundo o nosso entendimento, demorada demais. Este é o principal motivo pelo qual muitos estão agindo de forma imprudente. As pessoas acham demorado, que Jesus está demorando demais, vai ter muito tempo ainda pela frente. Mas a parábola nos ensina que devemos estar preparados. Precisamos também estar renovando a nossa alma, o nosso conhecimento, a nossa alegria a cada dia. Devemos estar nos fortalecendo cada vez mais a nossa fé nas promessas que a Bíblia tem da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aquelas virgens, as prudentes, representantes legítimas da igreja verdadeira de hoje, diz que à meia-noite o noivo apareceu. Está aí no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Ou seja, amados irmãos, a manifestação do noivo, segundo o ensinamento de Jesus aqui na parábola, deu-se numa hora totalmente improvável. Poderia ter sido em qualquer outro momento, mas a parábola nos ensina que será numa hora ou num momento totalmente improvável, quando os homens
não esperarem ou não estejam esperando, o Senhor virá. Assim também será a vinda do Senhor. Ela se dará em dia e hora inesperado. E eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. No meio do cristianismo, são poucos os que estão aspirando isto. Poucos que estão o quê? Achando que está demorado demais. Tem muito tempo ainda para eu gozar a minha vida. Mas isso não deve, nem nunca deve ser um pensamento cristão. O cristão tem que estar preparado a todo tempo. Porque o noivo, o Senhor, virá num momento inesperado. E, em segundo lugar também, mostra, será de maneira rápida. Veja o que é que diz o versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ides antes aos que vendem e comprai. Ou seja, será de maneira rápida. O grande ensinamento aqui que Jesus quer nos ensinar é o seguinte: que certamente o momento da vinda do Senhor não é a ocasião mais oportuna para ninguém se preparar, uma vez que acontecerá de forma súbita, será rápido. As virgens prudentes, elas saíram ao encontro do noivo quando já estavam preparadas. Mas as imprudentes chegaram e disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as outras disseram: não, nós não podemos dar, porque senão vai faltar para nós e para vocês. Era tarde demais para aquelas virgens imprudentes. Não havia quem pudesse socorrê-las. E isto, amados irmãos, deve nos servir de alerta. Preste atenção numa coisa interessante. A santidade pessoal de cada um não pode ser repartida com ninguém. Pois a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade diante de Deus, ninguém pode repartir com ninguém. É algo pessoal, é algo individual. Cada um de nós, se não estamos vivendo uma vida de santificação, podem ficar certos, nunca veremos ou não veremos o Senhor. Hoje podemos ver muitos cristãos tão despreocupados com a vida de santificação. Portanto, devemos nos preparar hoje, pois quando o Espírito Santo for tirado, as trevas se intensificarão. O Espírito da graça de Deus está atuando na vida dos cristãos. Mas quando o noivo voltar, quando Cristo voltar para levar a sua igreja, a graça de Deus vai ser retirada. O Espírito Santo vai ser retirado e as trevas se intensificarão. Será um momento inesperado, será de maneira rápida. E terceiro, como será o encontro do Senhor? Será para os preparados.
Veja o que é que diz o versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amados irmãos e irmãs, não houve nenhum tipo de empecilho. Quem estava preparado apenas fizeram o quê? Entraram. O Senhor receberá com grande alegria aos seus servos que o aguardam e amam a sua vinda. Eu acho interessante aqui, amados irmãos, depois nós vamos ver um texto que a Bíblia diz que Deus ama e vai receber com alegria os seus servos, as suas servas, que estão aguardando a vinda do Senhor e estão amando a sua vinda. As virgens imprudentes nem sequer viram o noivo. Assim será também com os despreparados. Quando perceberem, a igreja santa do Senhor já estará na glória com o Senhor e eles ficarão. Amados irmãos, amadas irmãs, abram comigo um texto, eu quero compartilhar com os irmãos. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, não desmarquem aí. Segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. É o apóstolo Paulo, versículo 6 ao 8. Capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Paulo já está prestes a ser decapitado. Ele diz: quanto a mim, versículo 6, capítulo 4, segunda Timóteo, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Ele vai mostrar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Veja só, amados irmãos, o combate que Paulo combateu aos olhos humanos era bom ou ruim? Paulo diz que combati o bom combate. E nós vimos quanto Paulo sofreu em prol do Evangelho. Ele chama de bom combate. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mostrando-nos que o quê? Que o reino de Deus é tomado por esforço também. E o versículo 8, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a quem? A todos quantos amam a sua vinda. Devemos amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter alegria. Devemos viver uma vida piedosa. E a Bíblia mostra, o próprio apóstolo Paulo mostra, todos aqueles, Timóteo, também ele vai mostrar, que querem viver piedosamente, padecerão, irão sofrer. Mas muitos, amados irmãos, não querem sofrer mais em prol do Evangelho. As virgens imprudentes da parábola nem sequer viram o noivo, mas as que estavam preparadas não teve nenhuma dificuldade, a porta estava aberta, elas entraram, e depois a porta fechou-se. E aqui, amados irmãos, há uma coisa bem interessante, que diz que a porta fechou-se, dá a entender que o Senhor não abrirá para mais ninguém. Os irmãos lembram, lá no Evangelho de Lucas, que o Senhor, o próprio Jesus, Lucas narra lá que, assim como foi nos dias de Noé,
assim que o povo comiam, bebiam, se regalavam e se esqueciam de Deus, assim também será a vida do Filho do Homem. E como foi? Toda a família de Noé entrou na arca, se prepararam, cerca de 120 anos, pregando o Evangelho, mostrando para aquele povo. E hoje a igreja não é diferente, está pregando, está mostrando a verdade. Mas muitos não querem, podemos dizer assim, entrar na arca da salvação que é Cristo, que é uma figura de Cristo. Muitos querem viver da mesma forma que estão, achando que um dia entrarão e desfrutarão do reino dos céus. Não entrarão. O reino dos céus, a vinda do Senhor, são para os preparados. E se você abra um texto lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7, o versículo 16. Versículo 15. De toda carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Depois que Noé, com toda a sua família, Noé obedientemente entrou, pegou todas as espécies, macho e fêmea, entraram na arca. Depois que entraram, Noé fechou a arca e o Senhor foi quem fechou, lacrou a porta da arca, para que ninguém mais entrasse. Assim também, amados irmãos, este mesmo critério haverá quando Cristo voltar. Os imprudentes não terão mais nenhuma oportunidade diante de Deus. A porta da graça está aberta nos nossos dias. Quem estiver preparado vai entrar como aquelas virgens prudentes, sem nenhum problema. Mas as imprudentes nem viram o noivo, nem verão nunca mais. Só receberão a sentença lá na frente. Então, amados irmãos, como será o encontro com o Senhor? Será num momento inesperado, será de maneira rápida e será para os preparados. Mas em terceiro e último lugar, o que essa parábola nos ensina? Vem o grupo dos reprovados pelo Senhor. Está no versículo 11 ao versículo 13. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, amados irmãos, o grupo dos reprovados pelo Senhor aqui, Jesus nos ensina também nesta parábola. Quem são estes? Todas as parábolas ensinadas por Jesus acerca do reino procura enfatizar a diferença entre vencedores e derrotados, justos e injustos, bons e maus, prudentes e insensatos. Segundo os ensinos de Jesus, estes grupos opostos não compartilharão o mesmo destino. Cada um vai seguir um destino diferente do outro. Quando você lê em Mateus 25, aqui também, no versículo 46, se referindo aos ímpios, ele diz: e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mas segundo Jesus Cristo aqui nesta parábola das virgens, das 10 virgens,
Quem são aqueles que serão reprovados pelo Senhor? Primeiro grupo é o grupo dos retardatários. O versículo 11: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, mais tarde, só depois dos acontecimentos, de todos os acontecimentos, já com a porta fechada, é que vieram também as nécias. Mas já era o quê? Tarde demais. E, amados irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, fazer uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Existem pessoas que têm prazer de chegar atrasado e fazer tudo atrasado. Não fazem o menor sacrifício para cumprir o horário determinado. Tem pessoas que têm prazer de não cumprir um horário, de não entregar dentro de um prazo. Tem pessoas assim ou não? Será que na vinda do Senhor, estes retardatários chegarão a tempo também de entrarem? Será que poderão dizer: Senhor, espera um pouco, até que nos santifiquemos mais para Ti? Já está escrito, meu filho, vocês sabiam. Viver a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Não há tempo mais de santificar-se. O tempo já foi dado. Vejam que as nécias inutilmente gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Assim será o grito de pavor dos reprovados, ao perceberem que o Senhor já levara consigo a sua igreja. Por isso, amados irmãos, o que estiver para fazer em nossas mãos, principalmente quando se refere às coisas do Senhor, devemos fazer. Aquilo que Ele exige, o que Ele requer de nós, temos que fazer. Não é deixar para depois. Não, depois, quando eu tiver mais tempo, eu vou me preparar. Não, se Ele está pedindo agora, é agora. Já viu aquelas pessoas que deixam para fazer tudo em cima da hora? Ou não? Tem pessoas assim ou não? E nos nossos dias, amados irmãos, eu nunca vi um negócio como é nos nossos dias. Só deixa tudo para cima da hora. O grupo dos reprovados pelo Senhor é o grupo, primeiramente, dos retardatários. Aqueles que sempre fazem as coisas atrasadas, estão sempre chegando atrasados, nunca cumprem com o horário, nunca fazem dentro daquele prazo que foi determinado. Mas o Senhor vai pegar esses de surpresa, se não se alertarem. Se é para fazer o que tem para fazer, faça. Mas também, o segundo grupo, aqui dos reprovados pelo Senhor, é o grupo dos estranhos. Mas no meio do povo de Deus existem estranhos? Todas estavam ali, as 10 virgens representam a igreja, eram 10. Todas elas estavam o quê? Vivendo sua religião. Tem muitas pessoas que são religiosas, mas são estranhos aos olhos do Senhor. A pior coisa que alguém poderá ouvir do Senhor são essas palavras, amados irmãos: nunca vos conheci, ou não vos conheço. Você já pensou, amados irmãos, você passar toda a sua vida dentro de uma igreja, tendo o nome lá no hall de membros? Você pode cantar, pregar, ser até um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, seja o que for, seja com função que exerce. E quando for naquele dia, você dizer: nunca vos conheci, não conheço vocês.
Essa é a pior coisa que alguém poderá ouvir na sua vida quando o Senhor disser para esse grupo, o grupo dos estranhos, o grupo dos retardatários. João disse que quem aborrece o seu irmão não conhece a Deus. E o que é conhecer a Deus? Não é saber que Deus existe. Conhecer a Deus é ter intimidade. Tem tantos cristãos dentro da igreja que não têm intimidade com o Senhor. Não tem discernimento. Deus está falando com eles, mas ele não tem a capacidade de discernir espiritualmente o que Deus está falando com ele ou com ela. Isso é por quê? Por que é isso, amados irmãos? É porque não tem intimidade com o Senhor. Porque quem tem intimidade com o Senhor, ele vai discernir a voz do seu pastor, do seu Senhor. As minhas ovelhas, eu as conheço. Elas me seguem e elas ouvirão a minha voz. Então, conhecer ao Senhor é ter intimidade, é quando o Senhor falar, eu ter discernimento e saber que Ele está falando comigo através da sua palavra. Seja num estudo, seja num sermão, seja numa meditação diária, que eu esteja fazendo no meu lar. Isso é conhecer o Senhor, é ter intimidade com o Senhor. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo também, o Senhor conhece os que são seus, e de nenhum modo serão enganados. Por quê? Porque estes têm o quê? Intimidade com o Senhor. Sabem discernir a voz do Senhor. E aqui no livro de Mateus também, traz uma séria advertência quanto aos estranhos, os que estão procurando um relacionamento com Deus baseados apenas na aparência. Tem pessoas que estão ou procuram um relacionamento com Deus baseados apenas na aparência. Está lá em Mateus 7, os irmãos conhecem. Mateus 7, 22 e 23, que diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha, estava pregando a palavra. E em teu nome não expelimos muitos demônios? Expelindo demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Aí vem, como eu falei anteriormente, a coisa pior que alguém poderá ouvir um dia na sua vida. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como eu falei, amados irmãos, tem muitos que estão buscando um relacionamento com Deus, baseados apenas na aparência. Pode ser pregador, pode ser essas pessoas que estão expelindo aí demônio, pode ser acontecer milagres no meio deles, mas Jesus vai dizer naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Esses são do grupo dos, vou abrir aqui em aspas, ativistas, que estão fazendo a obra do Senhor, cheios de iniquidade, e apenas para ser visto pelos homens, só tem aparência. Tem muitos aí, ativo, aspas, fazendo a obra do Senhor, ou querendo fazer a obra do Senhor, cheios de iniquidade, sem uma vida de santificação, apenas para ser visto pelos homens, apenas de aparência, para mostrar que não são alguma coisa. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não nos iludamos. O Senhor da obra, Ele sabe, Ele conhece quem somos nós verdadeiramente. Ai de nós, se nós estamos fazendo ou querendo fazer a obra do Senhor,
cheios de iniquidade, e para apenas sermos vistos pela igreja, dizer que nós fizemos isso, que nós falamos aquilo, que prega muito bem, faz isso muito bem, faz aquilo, só para ser visto pelos homens. Mas o Senhor está vendo que a vida cheia de iniquidade, naquele dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Deus está interessado, primeiramente, no nosso ser, do que no nosso fazer. Eu tenho que ser, primeiramente, aquilo que Ele requer que eu seja, para depois eu fazer. Se eu pequei, confesso, deixo, me arrependo. Mas se eu estou fazendo, acumulando iniquidade, pecado, em cima de pecado, relaxamento, em cima de relaxamento, como a Bíblia diz, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ele chama de maldito. Então, meus amados irmãos, nós vimos nessa parábola as exigências para a espera pelo Senhor. Exige de nós determinação, exige prudência, exige constante vigilância. E nós vimos também, em segundo lugar, como será o encontro com o Senhor. Será no momento inesperado, será de maneira rápida, será apenas para os preparados. E nós vimos, em terceiro lugar, o grupo dos reprovados pelo Senhor. É o grupo dos retardatários e o grupo dos estranhos. Embora esteja na igreja visível, mas são estranhos aos olhos do Senhor. Então, meus amados irmãos, não é de se estranhar que, certa vez, eu já falei uma vez ali na igreja, como Calvino disse, que quando a obra de Deus está sendo desenvolvida com sinceridade, Satanás não fica satisfeito, vem e arma uma capela no meio do povo de Deus. Nós temos que orar, nós temos que estar vigilantes, a todo tempo, sem parar. Por isso que ele conclui no versículo 13: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, finalizando, amados irmãos, o objetivo desta mensagem é para despertar aqueles que estão alienados quanto ao maior evento a ser desencadeado nesta terra. Um evento que abalará todas as estruturas deste planeta, a saber, o arrebatamento da igreja. Que possamos estar atentos, vigilantes, sabendo que o nosso Senhor virá no momento em que nós não imaginamos. E que, para não sermos surpreendidos naquele dia, precisamos estar preparados, com as nossas lâmpadas a postos e em perfeita comunhão com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se assim for, no lugar daquela dura expressão, não vos conheço, ouviremos do nosso Senhor o maravilhoso convite, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 21. Entra no gozo agora do teu Senhor. É uma parábola que foi ensinada por Jesus, algo simples, mas de grande valia para as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca dá nada à sua igreja para que ela não possa compreender. E eu creio, amados irmãos, que aqueles que verdadeiramente são filhos e filhas de Deus, que nasceram de novo, eles irão cumprir as exigências para a espera pelo seu Senhor. Serão determinados, serão prudentes e estarão em constante vigilância.
mas também que eles sabem também que na volta do Senhor, eles estão preparados, porque será um momento inesperado. A qualquer momento, ele já está pronto. Será rápido. E será para estes que o Senhor Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja, para os preparados. Fora ficarão os reprovados, os retardatários e os estranhos diante do Senhor. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, como filhos e filhas de Deus, a sermos perseverantes, vigilantes em todo e qualquer momento da nossa vida aqui na terra. Vamos caminhar, erguendo as nossas cabeças, olhando para os céus, com a Bíblia debaixo do braço e com os pés firmados no chão, porque o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai adiante de nós e com certeza um dia nós estaremos para sempre com Ele. Amém.